João 4,46 diz assim a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Senhor, nós dependemos do Senhor, do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que abra o nosso entendimento, para que nos conceda fé, para que nos dê ousadia e descanso na palavra que é do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda nesse momento a entendermos, a crermos e a descansarmos na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema de hoje é um tema, sobretudo, delicado de se falar, mas maravilhoso de se falar, porque o tema proposto na lição é cura pela fé na palavra. Cura pela fé na palavra do Senhor Jesus, ou no Senhor da palavra. E eu falei, sobretudo, um pouco delicado, porque hoje, vocês sabem mais do que eu, existem muitos abusos feitos em nome do Senhor. Até começamos o culto falando um pouco sobre isso. Em nome do Senhor, muitas atrocidades são feitas, e a única resposta desses que fazem as atrocidades é: o Espírito Santo me disse. O Espírito Santo me disse. Como se essa frase resolvesse todos os problemas e desse a oportunidade ou o sinal verde para líderes e pessoas ditas cristãs fazerem o que quiserem em nome da fé. O Espírito Santo me disse. Quem vai questionar isso? Se o Espírito disse, nós não devemos obedecer? É verdade. Se o Espírito nos disser algo, olha que coisa, nós devemos obedecer. É verdade. E é interessante que o pastor David Platt, um pastor batista, que escreveu um dos livros que me fez repensar a questão missionária, que se chama Radical, um dos melhores livros missionários que eu li e reli algumas vezes, porque aquele livro é um verdadeiro encorajamento. Ele faz nós pensarmos se nós devemos buscar palavras do Espírito Santo, ou se as palavras que o Espírito Santo quer nos dar já não estão todas escritas aqui. Legal isso, né? E ele até questiona um certo público da igreja, que ele fala: tem muitas pessoas na minha igreja, na igreja que ele é pastor no caso, que eles ficam buscando o auxílio do Espírito Santo para poderem ser mais ativos na fé, poderem evangelizar. E ele até fala: eu entendo a busca deles, só que será que ser ativo na fé e evangelizar já não são mandamentos que estão estabelecidos na palavra de Deus e é só obedecer?
Não são coisas que precisamos buscar a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor já está revelada aqui. Já está revelada. Tem coisas que não precisamos buscar. Tem coisas que já estão escritas, basta obedecer. Só que aqui nessa lição nós vamos um pouco além, porque você leu. A lição está falando da cura de uma pessoa. E você sabe que na Bíblia existem 3 tipos de orações que pessoas fazem. Primeiro, e tem a resposta ou não do Senhor. Tem aquelas orações que você vai fazer e Deus vai responder. Isso se chama os decretos eternos do Senhor, louvado seja o Senhor. Sabe aquele negócio? Era isso, ponto. Tem aquelas orações que você vai fazer e Deus vai responder, mas com um não. Sobretudo, eu sempre digo o mesmo exemplo aqui. Moisés pedindo para o Senhor entrar na terra prometida. Nananina, não vai entrar e pronto, acabou. Quem manda sou eu. Só que a Bíblia também mostra muitas orações que só são respondidas se o povo fizer. Isso é muito interessante, porque mostra a soberania de Deus nesse tipo de oração também. Agora, o grande problema que nós temos quando nós vamos buscar essas orações é descobrirmos quais são. Porque na verdade nós não sabemos. Nós sabemos que elas estão aqui porque há na Bíblia esse tipo de mandamento e de oração. Se você fizer, eu vou atender. Se meu povo me buscar, eu vou atender. Isso mostra que tem coisas que Deus só vai fazer se a gente buscar. Verdade. Quais são elas? A gente não sabe. Então, qual o melhor remédio para nós? É orarmos por todas as coisas boas que o Senhor nos pediu. Olha que coisa boa. Esse é mais um motivo para você vir na reunião de oração de terça-feira, tá vendo? Coisa maravilhosa. Você pode orar na sua casa e vir na reunião de oração também. Por quê? Eu vou falar uma coisa muito interessante aqui desse texto. Das nossas vidas. Já teve alguma oração que você fez? Deus atendeu e curou uma pessoa? Levanta a mão aqui. Quem já fez uma oração e falou assim, Deus atendeu a minha oração? Ninguém? Louvado seja Deus. É isso aí. A pergunta é, Deus atendeu porque você fez ou porque Ele já ia fazer? Não tem como a gente responder isso. Olha que coisa interessante. E isso, para muitos, fala assim, mas isso está dentro da soberania de Deus? Sim, está dentro da soberania de Deus, porque Ele pediu para você buscá-lo. Qual que Ele vai atender? Não sei, agora aos que responderam que sim. Já teve oração que vocês fizeram e a pessoa morreu? Continuou doente? Sim. Por que ela continuou doente? Porque Deus quis. Tá certo? Até aqui estamos caminhando junto ou mais ou menos? É fato, porque tem isso na Bíblia. Você vai orar, Deus vai curar. Por que Ele curou? Ou porque Ele quis, ou porque essa era uma oração que Ele queria que você fizesse e queria te usar. Mas Ele poderia não te usar e não curar? Aí fica na conta dele, a gente não sabe, né? Aí é uma coisa que a gente vai talvez descobrir só na glória, ou nem vai querer descobrir na glória. Eu só estou falando que a Bíblia nos mostra essas opções, ok? Eu estou falando, na prática, nós só vamos ver o que Deus quis e o que Deus não quis. Mas a Bíblia mostra essas opções, que Deus vai atender coisas apenas se a gente orar e buscar. Na prática, nós não conseguimos saber isso. Até porque, talvez você ache, por exemplo, um dia meu filho estava com dor de cabeça e sempre antes de eu dar o remédio para ele, eu oro por ele.
Deus, em nome de Jesus, cura. Também se não curar em 20 segundos, eu dou o remédio. Desse jeito. Mas tá bom. Louvado seja o Senhor deixou a medicina para a gente, bênção. Mas, pelo menos aqui em José Bonifácio, uma vez eu não precisei dar remédio. Eu falei, opa, estou firme com Deus, hein? Brincadeira, irmãos. Deus quis atender. Agora, 30 outras eu precisei dar remédio. Você percebe que na conclusão disso que eu falei, não tem como você saber se Deus curou porque eu orei, pode ter sido. E isso não fere a soberania de Deus, poderia ter dado remédio, tá? É isso que eu estou te falando, é isso que eu estou tentando colocar, isso não fere a soberania de Deus. E aí, ou se Deus quis curar, se eu orasse ou não. Por isso que o assunto fé é tão delicado, é muito delicado o assunto fé. Por quê? Fé é a certeza de coisas que nós não vemos, nós sabemos que estão ali. Não poderia nem dizer, e seria um absurdo dizer que fé é um pulo no escuro, porque não é. Não é um pulo no escuro quando você tem um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que faz todas as coisas. Então não é um pulo no escuro, mas é fato que é um passo que você não tem certeza onde vai chegar. Você não tem certeza até onde vai dar. Você não tem uma certeza, uma conta matemática. Eu falo sempre para o pessoal, às vezes, né, uma coisa mais concreta é a construção da igreja. É uma coisa mais concreta, que dá para ver. Até onde a gente vai? O recurso que a gente começou, dava para dividir a igreja no meio por 3 banheiros. Nós fizemos 160 metros a mais, louvado seja o Senhor. Nós fomos dando passo, fomos pedindo, fomos fazendo. E fé justamente é dar o passo que você não tem. Não um passo no escuro, mas um passo de fé porque você não tem o recurso. Se você tem, não é fé. Perceba, entenda isso. Por quê, gente? Porque quando nós tratamos de fé, hoje, infelizmente, nós temos que expor muitas pessoas e líderes fazendo loucuras em nome da fé. Sobretudo, grandes líderes que tentaram fazer grandes empreendimentos em nome da fé, foram frustrados e alguns se mataram por causa disso. E nós não podemos afirmar que ele teve fé para fazer esse grande empreendimento. Porque como eu sempre cito um livro que a gente leu, um livro que o pastor, ele tenta colocar assim, mas o que é fé? Como que eu lido com a fé? Porque é complicado esse negócio. Porque é uma coisa tão clara nas escrituras, mas uma coisa difícil de colocar no papel. Pensa, como você coloca fé no papel? Como você fala para uma pessoa, faz isso que é fé, não faz isso que não é fé? Entende? E esse pastor, eu acho que ele colocou de maneira muito boa o que é fé. Ele fala, ele pega o versículo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ele usa essa simbologia como a fé que ele pratica na vida dele no ministério sagrado. Ou seja, ele fala, eu estou exatamente aqui nesse ponto. Se a palavra é lâmpada, a lâmpada ilumina 5 passos para frente, o resto não ilumina. Eu dar 5 passos para frente é fé. Por quê? Porque eu não tenho esses 5 passos para frente para dar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que, nesse exemplo desse pastor, a nossa igreja quisesse construir novamente. Vamos construir, Clay? Em nome de Jesus, nós estamos pensando no futuro já. Para cá ou para outro lugar, nós vamos para algum lugar, né? Até na beira da rodovia a gente já pensou, no futuro, né? Nós vamos construir novamente. Imagina só que eu falasse para você assim, ó, nossa igreja está com 200 pessoas aqui.
Oh, que legal, está cheio os cultos. Nós precisamos de um templo de 400 metros, vamos supor, o dobro disso. Aí eu viro aqui para a igreja e falo: irmãos, pela fé, nós vamos construir um templo de 10.000 metros quadrados. Esse pastor diria assim: loucura, isso não é fé, isso é loucura. Fé é construir um de 500 metros que vocês não têm recursos. Construir um de 10.000 é loucura, não é fé. E ele tenta colocar no papel, e eu sei que isso é muito difícil, estou falando que é difícil, porque quando você vê algumas questões bíblicas de fé, você vê realmente Deus fazendo coisas extraordinárias que você fala, cara. E ele fala: tenha fé. É difícil. Não é difícil? Fé move montanhas. Perceba que a ideia do texto é da grandiosidade da operação de Deus. E talvez, eu diria que esse pastor não está limitando a grandiosidade da operação de Deus. Ele não está fazendo isso. Mas em nome de tantas loucuras da fé, feitas em nome de Deus, que levam muitas pessoas para o buraco, ele conseguiu fazer uma coisa equilibrada e tentar definir o que é fé. Porque na verdade, você dar um passo aqui, sem ter com que dar esse passo, é fé. Você não tem recursos. Nós como igreja darmos um passo, começarmos uma obra sem termos recursos, é passo de fé, porque nós não temos o recurso. E nós não temos nem esse recurso mensal. Você deve se lembrar que esse ano nós demos um passo de fé nas nossas missões. E você sendo um bom financeiro, você sabe que na área missionária, uma igreja comum, ela não arrecada o tanto que a gente projetou para esse ano, que é gastar 50 mil em missões no ano. Numa projeção comum, uma projeção de qualquer lugar de igrejas, nós não vamos arrecadar 50 mil. Mas pela fé, nós demos o passo. E que Deus mande esse dinheiro, né, em nome de Jesus, amém. Entende? Como que o negócio é delicado? Porque a gente sempre fica assim. E hoje, no mundo de muitas explicações, até o que é milagre a gente tenta explicar, não é verdade? Às vezes eu vou falar, minto. Eu vou para as reuniões do presbitério, o pessoal vê aqui que a gente faz, a gente posta, de cultos e de até coisas que a gente está construindo, e é difícil a realidade de igrejas, é muito difícil, é sofrido, e é verdade. E sempre um pastor é batata isso, ele vai falar assim: como você consegue? Lá tem um monte de rico naquela igreja, né? Por isso que é fácil para vocês. E sabe o que é o mais legal? Sabe o que eu respondo? Tem mesmo. Lotado de rico lá, ó. Aí eles ficam mais doidos ainda. Mas não é. São passos que nós damos. Ontem eu falei na reunião de oração. Ontem eu estava conversando com um pastor de Uberlândia, é amigo, que está fazendo mestrado lá. E ele vai plantar a igreja. E ele estava acompanhando a igreja e falou: cara, eu tenho acompanhado o trabalho que você tem feito, e eu comecei aqui com um grupo base, ele falando, eu comecei com um grupo base de 40 pessoas, já uma igreja quase formada, porque tem algumas igrejas que plantam igrejas assim, tipo tem uma igreja gigante por trás, saem algumas famílias dessa igreja grande, e vai junto plantar uma outra igreja, então já tem uma base ali sólida, muito legal esse formato. E ele falou: cara, eu não sei como,
Porque aí eles chamam de arranca-toco, né? Eles falam, em José Bonifácio vocês arrancaram o toco, literalmente. O que vocês fizeram? Qual a explicação que eu dou para ele? É uma pergunta para vocês, estão sentados, para mim. Ou o que vocês fizeram, cara? Tá, qual a explicação que eu dou para ele? Perceba, a gente tenta arrumar uma explicação que é Deus, a gente sabe, mas a gente quer alguma coisa mais, talvez, palpável aos nossos olhos. E assim, o que a gente tem colocado para as pessoas fica tudo na conta de missões. Ah, irmãos, falei, ô B, fica na parte de missões aqui, cara. Eu acho que é o envolvimento missionário da igreja, não sei explicar. Ó, tem gente envolvida, tem gente não envolvida. Tem gente com problema, tem gente com não problema. Tem todas as coisas iguais a maioria das igrejas. Por que as coisas estão acontecendo? Ah, uma tem mais fé que a outra. Você teria ousadia de dizer que uma igreja tem mais fé que a outra? Você vê como que é difícil você colocar no papel esse quesito fé? Mas você também vê como é real as promessas do Senhor do plantio, do envolvimento em sua obra. E se tem uma coisa que é uma batalha espiritual para uma igreja parar de fazer, são missões. E esse foi um dos motivos que ele entrou em contato comigo. Porque ele falou que vai construir, e ele tem uma noção de construção, ele sabe que todo o recurso da igreja que constrói vai para construção. E ele tem ciência que esse é o decreto de morte de uma igreja. A igreja tira todo o recurso de pessoas, de missões e coloca na construção. Já decretou a morte da igreja. Ele sabe disso. E ele queria saber como que a gente manteve isso. E aí, pela graça de Deus, mais uma vez a gente testemunhou do que a gente tem feito. Que na verdade foi uma decisão lá de trás, hoje a gente vê que bem acertada, de todo o recurso de oferta ir para construção, ir para missões e não ir para mais lugar nenhum. Isso amarrou as ofertas da igreja. Porque senão a gente teria usado também na construção, porque a gente precisou. Entende? E aí começa o diabo na nossa mente assim. Nossa, mas manda não sei quanto para o seminarista, estudando. Nossa, mas manda dinheiro para Gideões Internacionais, eles já têm dinheiro, eles distribuem Bíblia no Brasil inteiro. Nossa, mas manda dinheiro para Nova Zelândia, o cara está no país do primeiro mundo. Nossa, mas... Igual um amigo meu me falou, vocês são loucos, vocês estão dando tanto de açúcar para a Missão Vida. Ele até brincou, eles devem estar vendendo açúcar lá, né? Ele falou na brincadeira, mas é assim que o diabo começa a colocar coisas em nossa mente para a gente parar de ajudar. A gente fala, quer saber? Vamos colocar um recurso em mais um negócio aqui dentro que a gente está vendo. Vamos colocar o piso, vamos colocar alguma coisa. Porque mandar para fora, eu não sei o que o pessoal está fazendo. Você nunca passou por uma igreja assim? Claro que você já passou. A igreja para de ajudar missões ao decreto da morte da igreja. Porque Deus mandou fazer. Mandou. E onde a gente não pode ir, a gente envia recursos. É óbvio. Então, por isso que sempre o crescimento fica na conta de missões. Mas, sinceramente, será que é isso? Será que é um conjunto de coisas? Será que é oração? A igreja cresce porque a igreja ora muito. Tá, então nós temos que definir que todas as igrejas pequenininhas de José Bonifácio, os líderes não oram. Mentira! São homens e mulheres de oração. Então é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas explicáveis
para no fim chegarmos numa resposta inexplicável que é Deus, não tem o que fazer, é Deus. Ponto. Por isso que a questão da oração que Deus atende é tão difícil e inexplicável para a gente. E a gente não tem problema, nós gostamos de estudar a Bíblia e falamos com tranquilidade. Esse é o ponto final aqui do nosso racional, a gente não tem como ir mais. A gente só tem como explicar até onde Deus falou, ore, 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 ore. Algumas coisas ele vai atender, outras ele não. Outras ele vai atender só se a gente orar. Quais? A gente não sabe. Então a gente ora por tudo. Pronto. Eu que não quero perder a bênção de Deus, está aqui e fala, vocês orar, vocês pegam. Eu quero pegar. Perceba. Eu quero plantar, até porque a lei do plantio na Bíblia é muito clara também, que Deus deixou aqui. Quanto mais vocês plantarem, mais vocês vão colher. Irmãos, eu falei tudo isso, porque é o seguinte, o pastor começa com uma história aqui, real, de uma igreja que foi construída nos Estados Unidos, e quando a igreja já estava construída, prestes à inauguração, de um sistema de lá, veio algum órgão da prefeitura e viu que não tinha estacionamento suficiente para a igreja. Não sei como é que funciona essa lei aqui, mas essa é a lei que está colocada aqui. Portanto, a igreja não poderia começar. E aqui é uma parte que eu gosto muito, por isso que eu quis falar essa história, porque senão eu poderia ter falado outros. Uma igreja de 300 membros, ou seja, tem mais pessoas visitando. O pastor convocou toda a igreja para orar por esta causa. Ou seja, eles acabaram de gastar rios de dinheiro com uma construção e receberam a notícia da prefeitura que não poderiam por causa de falta de estacionamento. Porque a parte do terreno eles construíram num bico e tinha tipo uma montanha atrás, algo assim. Esse que está escrito aqui. O pastor convoca a igreja para orar. 300 pessoas. Quantas foram orar? 24 pessoas. Menos de 10%. Irmãos, eu sei que alguns irmãos vêm na reunião de oração e vem um desejo assim, uma ideia. Podia ter mais irmãos aqui, né? É verdade, é verdade. Podia mesmo. Mas não se iluda, tá? Eu participei. Quando eu passei pela igreja de Pinheiro, já tinha mais de 2.000 membros lá. Eu. Não ia 6 pessoas na reunião de oração. Porque tem reunião de segunda a sexta. E eu ia de segunda a sexta. Só de quarta-feira, que já era tradição, tinha um cafezão da manhã lá, bruto. Não iam 6 pessoas em média. E eu estou falando isso para você, porque hoje a igreja cresceu muito lá, vigílias, um monte de coisa. Essa reunião já mudou totalmente. Mas para falar por essa proporção, se você gosta de proporção, já tinha mais de 2.000 membros. Não ia 6, a média era 6 pessoas. A pergunta que fica é, o que Deus pode fazer através da oração de 6 pessoas? É aí que está o negócio. Entende? Porque nós podemos descansar numa falsa crença da soberania de Deus, numa crença manca da soberania de Deus, e fala, eu nem vou vir mais, para quê? E quem já não pensou isso? Para que eu vou orar se Deus já sabe? Para que eu vou orar se Deus é soberano? Para que eu vou orar? Já passou pela sua mente e pela minha isso. Eu vou orar porque Deus mandou orar. Eu vou orar porque Deus mandou eu insistir. Eu vou orar porque Deus mandou eu encher o trono dele de oração. Eu vou orar porque oração é intimidade com Deus. Eu falo com o Pai, Ele fala comigo. Eu vou orar porque eu preciso disso. O fato é que 24 pessoas oraram. Alguns diriam, que vergonha. Não é verdade? Às vezes é isso que a gente pensa. É nada, irmãos. É nada. Lembra quantas pessoas o Senhor Jesus Cristo usou no início para
abalar o mundo antigo. Uma pessoa nas mãos do Senhor, irmãos, disposta a ser usada. Às vezes nós não temos a noção do que Deus pode fazer com uma pessoa disposta a ser usada por Ele. Às vezes nós perdemos isso. Nós perdemos essa noção da nossa responsabilidade. Fala, eis-nos aqui, eu quero me desgastar por isso, eu quero vir, eu quero aprender, eu quero lutar, eu quero continuar, e eu quero crer na soberania de Deus. Hoje eu estava lendo um artigo maravilhoso sobre os maiores missionários que essa terra já teve. Eles mostrando que a crença maior deles era na soberania de Deus e nos escolhidos de Deus. E eles foram para o resto do mundo, porque sabiam que ali no resto do mundo, Deus tem seus filhos e os chama através da mensagem. Foram homens ativos. Isso é maravilhoso para nós, exemplo para nós, cristãos, filhos de Deus, que cremos que Deus tem um povo. O fato é que diz a história que na manhã seguinte, o pastor recebeu um cara muito rude em seu escritório, e atrás da montanha, uma empresa muito grande tinha fechado a construção de um shopping. E eles também tiveram um problema com o estacionamento. Problema divino, né? Louvado seja o Senhor. Então ele faz uma proposta para o pastor para comprar metade da área da colina, para eles fazerem estacionamento, e como parte do pagamento iriam fazer o estacionamento da igreja também. Então a igreja pôde inaugurar, louvado seja o Senhor. E às vezes a gente conta isso, fala a verdade, eu não sei se passa no seu coração, mas passa no meu, assim, será mesmo? Será que Deus faz essas coisas mesmo? Eu vi um pastor falando sobre grandes milagres da Coreia e pequenos também, se existisse pequenos milagres, né? Não existe. Ele falou assim que eles foram fazer uma programação da igreja, muito importante lá, de evangelismo com criança, enfim, e era num bosque, como se fosse o bosque de Bonifácio. E essa programação já é marcada, eles jejuam muito tempo por essa programação, é uma programação que Deus sempre alcançou muitas pessoas. 2 semanas antes, previsão do tempo. Chuva, 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 e no dia da programação, chuva. 100% de chuva. E é interessante que ele pegou a igreja e reuniu, e que maravilha. E ele falou, nós oramos, Senhor, nós precisamos da chuva. Sim, nós não queremos que o Senhor faça parar de chover. Mas só no período da programação. É uma programação para o Senhor. E falaram que eles oraram assim. E é muito bonito que o testemunho daquele pastor falou que pela manhã estava chovendo. Vamos supor que a programação começava meio-dia, era da meio-dia às 4, vamos supor que seja isso. Chovendo, chovendo. E ele falou que passou no coração dele. 10:30 da manhã, chovendo. Lembra para onde a gente recorre quando não acontecem as coisas? Soberania de Deus. Quando acontece também, não é verdade? Deus quis, Deus não quis. Bacana. E a gente convive com isso, Deus é soberano mesmo. Mas ele falou que a hora que deu 11 horas, a chuva começou a diminuir, ele já ficou animado. E a hora que deu 11:30, a chuva cessou. E ele falou, é como se, que na verdade como se Deus tirasse as nuvens do céu e colocasse um sol só para o campo, para nós fazermos o nosso trabalho. Nós fizemos o trabalho, e segundo ele, às 4:10 da tarde, 10 minutos assim que acabou o trabalho, o tempo fechou e caiu um tremendo de um temporal. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos,
nós lidamos com essas coisas e cremos no Deus que faz prover, que faz milagres. E também cremos que nós temos que dar os passos. Um dia um professor, até indiquei ele no story essa semana, falou a seguinte coisa. Eu estava perguntando para ele, falei, professor, Deus tem os seus filhos, certo? Tem. E se eu não quiser pregar? É o meio de Deus alcançá-lo? É. E se eu não quiser ir lá pregar, o que acontece? Ele falou, duas opções que Deus pode fazer. Deus pode fazer igual Jonas e te obrigar a ir. Ou Deus pode usar outra pessoa, que ele vai alcançar o filho, ele vai. Mas, se for para alcançar alguém, que seja eu que prego o evangelho, louvado seja o Senhor. Falou, que pensamento mais tolo, né? Que seja eu, meus irmãos. Essa é a mesma ideia da oração. Se Deus tem muitas coisas que vai atender se a gente orar, que seja a gente orando, não tem problema. Que nós possamos receber isso e vamos receber, louvado seja o Senhor. Eu vou correr aqui com o texto. Precisava falar isso, acho que é importante para todos nós. Meus irmãos, no nosso texto, toda cura começa com um problema. É interessante como Deus faz essas coisas, né? Toda vez que Deus quer te usar, fazer você crescer, Ele manda o que para a sua vida? Problema. Já percebeu isso? A pedagogia de Deus é difícil, né? Às vezes a gente pensa que o negócio vai estar tudo bem, não vai. Grandes homens de Deus, grandes homens e mulheres, né? Entenda a palavra homem aqui. Grandes homens e mulheres de Deus são pessoas sofridas na vida. Pessoas provadas. A provação forja grandes pessoas em Deus. Então, se você está passando por uma grande provação, creia que Deus vai forjar você para uma pessoa mais de fé, para uma pessoa melhor. Óbvio que eu estou falando de provações que Deus envia, não provações por causa do nosso pecado, tá? Tem uma diferença grande aqui. Provações que a gente passa na vida, oh, mas eu não estou fazendo nada, está acontecendo isso. Deus vai forjar a sua vida. Deus vai usar isso, Ele está no controle e Ele vai usar isso para que você cresça e creia mais nele. E é interessante que esse cara foi em Jesus, e olha só como é que a gente precisa conhecer as Escrituras, mas nós somos ovelhas, né? Esse cara foi até Jesus com uma fé defeituosa, por quê? Porque ele cria que Jesus só ia curar se Jesus estivesse lá no local. Ele não conhecia ainda o Jesus que cura. Ele tinha uma visão assim meio ofuscada sobre Jesus. Mas ele nos ensina uma coisa muito importante, porque ele foi até Jesus, ele foi até a fonte correta. E às vezes eu e você procuramos apaziguar o nosso coração em outras fontes. Gastos, drogas, sexualidade ilícita, até a vida de outras pessoas, líderes, mediadores. Eu vou nessa pessoa, que se essa pessoa orar por mim, aí sim. Meu irmão, você pode ir direto para Cristo, em nome de Jesus. Você é sacerdote de Cristo, você pode orar direto na fonte, pedir misericórdia direto na fonte. Então faça isso. Faça isso porque há misericórdia na fonte. A fonte é de misericórdia também. A fonte é de cura, a fonte é de paz. Perceba que tudo procede do nosso Senhor Jesus. Esse que você pode ir direto nele. Ele também cria, e muitas vezes nós somos assim. Ele cria que o poder de Jesus não se estenderia se o menino morresse. E se ele morrer, Senhor?
Olha só como a gente pensa assim também. Olha só que coisa maluca. Os nossos esforços estão todos até a hora da morte, não é verdade? Todo o nosso esforço. E é óbvio que passa pela nossa cabeça, morreu e está com o Senhor também. Óbvio que tem que passar isso. Mas será que não poderia passar pela nossa mente assim, Senhor, será que não chegou o momento do Senhor ressuscitar uma pessoa, não? Eu não estou falando para você fazer aquelas loucuras que uns caras fazem velório de 22 horas de oração, não é isso. Eu só estou falando que assim como a fé desse rapaz era defeituosa, a nossa também é. Porque a gente, morreu. Aí a gente joga na soberania. Morreu, Deus quis, está com ele. Acabou a nossa oração, louvado seja o Senhor. Não é assim? Lógico que é. Até então a gente está desesperado, mas morreu. Me responde, se você é um leitor bíblico, por que a gente não pode passar assim? Deus, será que essa pessoa o Senhor não quer ressuscitar, não? Imagina no meio do velório levantando, um tremendo susto, louvado seja o Senhor. Mas é milagre é susto mesmo, porque é extraordinário, é coisa fora do comum. Eu só estou falando, porque às vezes você olha o texto e fala, o pastor falou que ele tinha fé defeituosa, para mostrar que a minha e a sua também são. Até para ter fé, a gente depende de Deus. E a Bíblia fala que fé é dom de Deus, concedido por Deus, louvado seja o Senhor. Você vê que tudo aponta para Ele. Mas nós podemos pedir, ser mais pedinte no céu. E tem base bíblica para isso, viu? Que já tem uns irmãos falando que eu estou pedindo demais aí. Eu peço para os outros, peço no céu, peço na terra, eu estou pedindo para todo mundo. Jesus dá uma ordem. Ele crê na palavra. Isso daqui que nos deixa mais intrigados no texto. É o que o texto está dizendo. Ele creu na palavra de Jesus. Interessante, né? Aqui é um texto que nós poderíamos concluir. Jesus iria fazer se ele pedisse. Porque o texto é escrito assim. Porque ele poderia não crer. E tranquilo, o menino ia ser curado mesmo assim. Não creu, está tudo certo. Só que até a crença desse rapaz, e você até poderia falar, o menino foi curado porque ele creu? Sim. Mas é interessante que até o crer no Senhor vem do Senhor mesmo. Olha que coisa maluca. Até o momento que a gente crê no Senhor, é porque o Senhor nos possibilitou, nos atraiu a crer. Isso é maravilhoso. Isso mostra a soberania do nosso Senhor em tudo. E mostra que muitas coisas que o Senhor faz, e isso daqui é o mais difícil, sai muitas vezes fora da nossa caixinha. Porque Deus não está dentro da nossa caixinha racional de teologia. Isso que é o mais legal. É nós falarmos assim, Deus fez. Qual explicação? Ele quis. Não tem explicação. Ele simplesmente quis. Isso é bom porque muitas vezes derruba o nosso ego. Isso derruba qualquer soberba humana. Qualquer tipo de coisa. Até de Deus fez porque eu orei. Não. Deus fez porque Ele quis. Eu vou continuar orando. E se Deus fizer, e mesmo que Ele tenha feito só porque um grupo orou, Deus fez porque Ele quis. Isso que é o mais legal das Sagradas Escrituras. Ele creu e partiu, né? Ele obedeceu, ele foi para os braços do seu filho. Então, meus irmãos, a fé é um salto
nos braços do Pai. Muitas vezes nós não estamos o vendo, mas Ele continua nos vendo. O importante é nós confiarmos em Sua palavra e colocarmos nossas vidas em Suas mãos. O que Deus quer fazer conosco, com essa igreja, a gente não sabe. A gente só sabe que Deus quer usar essa igreja para a honra e glória dEle. Aonde vai chegar, isso tudo está na conta de Deus. Mas isso não nos impede de orarmos e buscarmos isso. Orarmos e buscarmos por pessoas, porque é a vontade de Deus. Orarmos e pregarmos a palavra do Senhor. Orarmos e descansarmos que Deus, mesmo sem nossos títulos, mesmo sem nossos cargos, ou mesmo sem templo, Deus continua sendo soberano, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E Deus, nós confessamos que esse realmente é um tema muito difícil. É difícil porque o Senhor está além do que podemos explicar. Os teus atos são livres, soberanos. O teu Espírito sopra aonde quer. E nós temos um limite, Senhor. Deus, mas diante da nossa finitude, diante da nossa limitação, pedimos para que o Senhor nos surpreenda. Pedimos para que o Senhor opere milagres. Pedimos para que o Senhor nos use e use essa igreja, ó Deus, como meio de transformação de vidas para a honra e glória do Teu nome. E Deus, que nós possamos ver muitas coisas aqui, e participar de muitas coisas, e buscarmos grandes coisas sim, mas que hora que elas acontecerem como tem acontecido, nós possamos nos prostrar diante do Senhor, falando tudo vem do Senhor e é vontade do Senhor. Que nós possamos viver, ó Deus, nessa tensão, mas nessa fé maravilhosa, ó Deus. Que nós possamos dar passos rumo ao Senhor, passos em obediência, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus, Pai, que oramos. Amém e amém.